As crianças estão subindo para as salinhas. Os adolescentes estão subindo para a sala deles. E agora que estamos entre adultos aqui, vamos à palavra de Deus, que nós temos algo muito de Deus para a sua vida hoje, amém? Amém, pessoal? Vamos abrir a nossa palavra em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Eclesiastes 7, do 1 ao 4. Acompanhe comigo, por favor, no telão, se você está sem Bíblia. Diz assim: o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Amém, igreja? É melhor ir a uma casa onde há luto, do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo grande sábio Salomão na época da sua velhice. Ele escreveu Provérbios na sua juventude e ele escreveu Eclesiastes na sua velhice. E Eclesiastes não é muito famoso assim no meio do povo cristão ou crente. Tem tido até por muitos como um livro muito negativo. E se você for estudar bem o livro de Eclesiastes, você vai ver muito do Evangelho de Cristo nele. Tanto que muita gente, quando você começa a pregar muito o Evangelho de Jesus, as pessoas vão te taxar de uma pessoa negativa. E nós estamos meditando numa série durante esse mês, e acaba domingo que vem, que o tema é A Vida Vale Mais. E eu comecei a meditar em Eclesiastes, e achei o velho Salomão dizendo para nós que há mais sabedoria no luto do que no dia do nascimento ou no dia de uma festa. Por exemplo, quando você vai na festa de uma criança de 1 ano, é aquela festa toda chique, os pais gastam muito dinheiro, né? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. E a criança mesmo de 1 ano nem sabe o que está acontecendo, né? Os adultos que comemoram. Só que numa festa de aniversário, você não para refletir nada. Você só se diverte, é só alegria. Mas quando você vai a um funeral, o seu pensamento ou o seu coração, você começa a refletir. Sabe quando você chega num funeral e você vê aquela pessoa, se ela é mais jovem do que você, ou se é algum parente, ou se é amigo, ou é parente de um amigo seu, e você fala, nossa, podia ter sido a minha mãe, podia ter sido meu pai. Aí você começa a pensar, eu preciso passar mais tempo com meu pai, eu preciso passar mais tempo com a minha mãe. A gente começa a refletir quando a gente vai em funeral. Quando a gente vai em aniversário, a gente só come e se diverte. Quando a gente vai em funeral, a gente reflete. O sábio Salomão está dizendo assim para nós: se você quer ser uma pessoa madura, vai a funerais, porque o funeral te traz reflexão. Mas se você quer ser como tolo, viva de festas. E eu estou dizendo isso porque me inspirou a dar o tema dessa noite para nós. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? A Elaine do Miller, Elaine, eu sempre erro, Elaine ou Eliane? Elaine do Miller veio de amarelo, Eliane do Miller veio de amarelo por causa disso, não foi? Não. Quem mais está de amarelo? Ninguém lembra disso aí. Mas assim, nós estamos falando que é o Setembro Amarelo. Por quê? Porque é uma conscientização contra o suicídio. E o que leva a maioria das pessoas ao suicídio é a profunda depressão. Então, como é mais reflexivo nós pensarmos no luto do que na festa? Se você for no Google, você vai encontrar muito assim: 3 passos para o sucesso, 3 passos para a riqueza, 3 passos para ser um milionário. Você quer ser um milionário? Vá lá que você vai conseguir. 3 passos para a fama, 3 passos para coisas positivas. Mas eu fiz diferente hoje como Salomão,
E o tema de hoje eu quero que você guarde no seu coração, anote se você achar interessante, é 3 passos para a depressão. Ok? Nós vamos ensinar aqui como que você chega à depressão e, se tiver sorte, você consegue um suicídio. 3 passos para a depressão. Ok? Eu fiquei pensando, conversando com a Thalita, o que leva a pessoa à depressão? O que leva uma pessoa a ficar muito deprimida ou muito deprimente? Será que é a falta do dinheiro? Falta de dinheiro leva à depressão? Falta de amigos? Falta de uma boa religião? Falta de um bom emprego? Falta de uma boa esposa, de um bom marido? Falta de filhos leva à depressão? Conhece pessoas que não podem ter filhos e acabaram ficando em depressão? Pessoas que não conseguem ser ricos na vida e acabam ficando em depressão? O que leva uma pessoa à depressão? E a questão é, por que conhecemos pessoas que têm tudo isso que eu disse e são depressivas? Tem um rapaz que faz um tempo que entrou em depressão e eu não sabia. Talvez a maioria aqui não conhece quem eu vou falar. Mas eu sempre ouvi muito ele cantando, que é um tal de um rapper chamado Pregador Lu. Alguém conhece ele aqui? Não pessoalmente. E o Pregador Lu, a história dele é a seguinte, ele é um dos rappers mais famosos do Brasil, tanto no mundo secular quanto no mundo gospel. E eu fiquei sabendo, comentei com meu pai, falou, nossa, o Pregador Lu está em depressão, meu pai, mas faz tempo que teve essa notícia aí. E eu não sabia. Mas a história dele é que ele veio da periferia do estado de São Paulo, pobre da favela, começa a lutar por um ideal, escrever suas letras de rap, conseguir espaço no mercado gospel, e ele começa a crescer, de repente ele começa a ter muitos CDs vendidos, e começa a ficar muito famoso, fazer 30 shows por mês, e de repente ele se torna uma pessoa muito rica, muito conhecida, muito famosa, cheia de sucesso. E aí você vai ler, o rapaz entrou dentro do quarto e não sai mais de lá, está em depressão. Fala, Pregador Lu, o tempo de estar em depressão era na época da periferia. Agora você está tocando o Brasil e até o mundo. Outro cara que eu acho que vocês vão conhecer melhor é um tal de um nome diferente que chama Whindersson Nunes. Todo mundo conhece esse, né? O Whindersson Nunes, ele nasceu no interior do Piauí. Já está aí um motivo para ter depressão. Já. Desculpa se você é do Piauí. Mas fala, bom, eu nasci no interior do Piauí. O cara mora no sertão, ele não tem condições de nada, uma família muito pobre, e de repente ele pega um celularzinho, ele começa a se gravar, fazer umas paródias, depois de alguns anos começa a explodir os vídeos dele, e ele se torna hoje o maior youtuber do país. Um dos maiores do mundo. Ele faz shows, 20 shows por mês. Se tornou outro milionário e outra pessoa que caiu em depressão. Então é a falta do dinheiro que traz depressão? Eu acho que não. Que tem muita gente rica que tem depressão, muita gente rica que não tem depressão. Tem muita gente pobre que tem depressão e muita gente pobre que não tem depressão. Tem muito casado que entra em depressão e tem muito casado que também entra em depressão, que não tem depressão. Então o que de fato leva uma pessoa à depressão? Porque a depressão atinge tanto adulto quanto jovem, atinge tanto rico quanto pobre, pessoas doutoradas como pessoas analfabetas. Como pode a depressão atingir todo mundo? É lógico que é vaidade, eu posso até falar para você assim, não, você pensa que comer bem traz felicidade? Não traz não. Você pensa que ter um carro com ar-condicionado aqui no Birigui traz felicidade? Não traz não. Você pensa que ter uma mansão e morar numa mansão traz felicidade? Não traz. Você pensa que ter um iate, você pensa que ter um iate traz felicidade? O prazer, você acha que o prazer traz felicidade para as pessoas? Não traz felicidade. É verdade isso? Mais ou menos, né? É certo afirmar que essas coisas que eu estou falando não trazem felicidade. Mas também é certo afirmar que abrir mão dessas coisas também não vai trazer felicidade. Se você fala assim, tá bom, então essas coisas não trazem felicidade, sabe o que eu vou fazer? Não vou mais andar de carro não. Eu vou pegar meu carro e vou dar para os pobres.
Eu não vou mais morar, para que casa? Eu não vou morar numa casa não, vou fazer igual a Anitta, vou dar para índio minhas casas. Não vou comer não, para que comer? Comer não traz felicidade, não vou tomar banho também não. Para que tomar banho? Tomar banho não traz felicidade. Então abrir mão dessas coisas da vida, dos bens materiais, também não traz felicidade. Então qual é a razão das pessoas caírem em depressão? Eu pensei sobre o que leva as pessoas à depressão e até mesmo ao suicídio, e eu vou passar para você 3 passos para a depressão, ok? Não perca. Primeira coisa que a gente dá de conselho para quem quer cair em depressão é: seja ansioso. Sabe que a ansiedade pega tanto rico quanto pobre? Pega tanto idoso como jovem, como adulto. A ansiedade está em todo mundo. Alguns se entregam à ansiedade e outros conseguem controlar mais. Mas seja ansioso. Muita gente acredita que depressão e a ansiedade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando eu falo para você, imagina uma pessoa em depressão. Talvez a maioria aqui conhece pelo menos alguém que está em depressão ou já teve depressão, ou alguém em nosso meio está em depressão ou já teve depressão e luta contra ela. Mas quando a gente fala, imagine alguém com depressão, a gente imagina alguém num quarto escuro, deprimido, quieto, escondido. E o ansioso a gente vê alguém acelerado, afobado, desesperado, correndo igual um doido para cima e para baixo. Esse é o ansioso. Mas a ansiedade é o que gera depressão. Por quê? Porque a ansiedade é um mal tão terrível para nós, que é justamente a ansiedade que desencadeia várias doenças da alma, da mente, conhecidas como síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão. É a ansiedade que desencadeia essas doenças de hoje. A ansiedade, ela é terrível. E por causa de uma forte ansiedade é que a pessoa cai em depressão. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, isolamento dos outros, a ausência de comunhão com Deus, tudo isso abre porta para a ansiedade. Acompanhe comigo, olha como está claro o que o Salomão na sua juventude escreveu em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Provérbios 12, 25. Para a gente comprovar o que a Bíblia já ensinava há muito tempo atrás. Veja esse texto que legal, Provérbios 12, 25. Diz assim, Provérbios 12, 25. Diz assim, o Provérbios 12. O coração ansioso deprime o homem. É muito claro. Uma pessoa ansiosa vai cair em depressão. O coração ansioso deprime o homem. Está muito claro, não está? Problemas financeiros, problemas conjugais, desemprego, carência afetiva. A ansiedade possui 2 tipos de sintomas: sintomas físicos e sintomas psicológicos. Um médico, eu peguei isso no Google. E se caso você tiver com algum desses sintomas físicos, é que você está muito ansioso ou ansiosa, tá bom? Enjoo e vômitos com frequência, tontura ou sensação de desmaio, labirintite, falta de ar, respiração ofegante, dor ou aperto no peito e palpitações no coração, dor de barriga, podendo ter diarreia. Toda vez que eu vou pregar, eu tenho dor de barriga. Você fala, o que você faz antes de pregar, Lelo? Você entra na sala do trono? Entro. E você fala, mas por que? É por causa do nervosismo. Você acaba indo para o banheiro, ok? Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego? Você, ai meu Deus, eu preciso passar naquilo. Ou você vai dar uma palestra, ou você vai fazer alguma coisa. O banheiro é o teu lar. Roer unhas. Olha a unha aí, como que está a sua unha. Sentir tremores. Falar muito rápido, tensão muscular, deixa eu dar uma diminuída aqui, tensão muscular e dor nas costas. Às vezes você fala, eu acho que eu estou dormindo mal, é o meu colchão. Não, é que você vai dormir tão preocupado, tão ansioso, que os seus músculos estão retraídos, você não relaxa, e aí você acorda muito pior do que quando foi dormir.
irritabilidade e dificuldade para dormir. Isso é ansiedade que te leva à depressão. Outros são sintomas psicológicos: agitação e balanço das pernas e dos braços. Talvez seu irmão está aí do lado assim. Nervosismo, dificuldade de concentração, preocupação constante, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos, não tem mais controle, não tem mais foco, preocupação exagerada em relação à realidade. Tudo isso são sintomas de que você está muito ansioso, muito ansiosa, muito acelerado. E no ensino de Jesus, em Lucas 12, 22 ao 25, ele sempre procurou deixar claro que não existe motivo nenhum que justifique a nossa ansiedade. Vamos ler Lucas 12, 22 ao 25. Lucas 2, 22 ao 25. Vamos ler, diz assim. Lucas 2, 22, é esse? Lucas 12, 22 ao 25. Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida vale mais, é mais importante do que a comida, do que o corpo, mais do que as roupas. Observem os pássaros, os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus, lá atrás, na sua sabedoria, já nos dava sinais e dicas para não termos motivos para viver ansiosos. Já nos ensinava a ser livres da depressão. E já tem a grande resposta que ele mesmo dá em Mateus 6,33, que ele também está falando de ansiedade, e ele termina com esse versículo, Mateus 6,33. Jesus ensina que para controlar a ansiedade, as preocupações, a falta de sono, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, como base da sua vida, você se vê livre da ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é que uma preocupação excessiva. Você está muito preocupado, aí vem Deus, cara, e quando a gente está totalmente entregue nas mãos de Deus, a nossa alma consegue respirar, a gente não está mais sofrendo aquela pressão, a gente consegue respirar e descansar em Deus. Amém, pessoal? Isso significa prioridade. O primeiro fator que leva as pessoas à depressão, se você for fazer uma pesquisa simples, é o descontentamento. As pessoas estão muito impacientes. Nós estamos vivendo de uma vida atropelada. Nós estamos atropelando tudo. Nós estamos escravos dos nossos desejos e das nossas ambições. Sabe o que é um dos nossos piores problemas? É que nós não sabemos falar não para nós mesmos. Tudo que a gente vê, a gente deseja. Tudo que a gente vê disponível, a gente quer. Esse é um grande problema. Somos compulsivos. Quem adora a nossa ansiedade e a nossa compulsão são as empresas de crédito. Então a gente ganha 3 mil e tem R$1.000 de cheque especial. Então na nossa cabeça a gente ganha R$4.000 e começa a se enfiar em dívida. Compulsivos, escravos de próprios desejos. E a grande questão é que quando você coloca Deus como prioridade da sua vida, você se sente contemplado, igual nós cantamos aqui. Você se sente rico, milionário, por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Aí você relaxa, você tem já o que precisa. E a partir desse ponto que você sai para buscar os bens materiais, a vida, a alimentação, a roupa, o corpo. Amém, pessoal? Então, se você deseja cair em depressão, seja ansioso. Viva dominado pela ansiedade. O segundo conselho que a gente dá para você que quer ser depressivo é não perdoar ninguém. Guarda rancor.
Como eu faço para ser depressivo? Guarde rancor. Seja amargurado. Não perdoe. Não perdoe a si mesmo. Faça dessa forma e você vai ser um ótimo depressivo. Segundo fator que mais leva as pessoas à depressão são problemas de relacionamento. Problema com o pai, problema com a mãe, problema de traição, problema com os filhos, problema de divórcio, problema de rejeição, brigas de família. As pessoas acabam se afundando em depressão. Abra para nós em Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Erros que outros cometem comigo e erros que eu cometo com os outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor perdoou. Paulo, ele já estava também sendo realista, falou, cara, vocês vão viver num mundo cheio de gente imperfeita e vocês são imperfeitos. Então já estejam prontos para perdoar. E ele vai um pouquinho mais longe, suporte os outros. Suporte o seu pai, suporte a sua mãe, suporte o seu filho, suporte os seus amigos, suporte o seu patrão, suporte a sua sogra, suporte o seu sogro. Porque eles vão cometer erros contra você. E suporte a si mesmo, tenha paciência consigo mesmo, porque você vai cometer muitos erros com os outros. Você precisa se amar o suficiente para dar conta de continuar quando você errar. Porque muita gente cai em depressão depois de um erro muito sério que ele cometeu na vida. Ele não aceita e ele carrega culpa. Aí ele cai em depressão. Você precisa amar muito os outros a ponto de continuar amigo das pessoas, mesmo depois que elas cometerem erros com você. Eu não estou jogando praga em vocês, mas vocês vão errar. E muita gente vai errar com você. Então, sabendo já da verdade, que todo mundo é limitado e erra, esteja pronto para perdoar. Esteja pronto para relevar. Esteja pronto para tolerar. Porque nós caminhamos com pessoas imperfeitas. Perdão, então, ele tem poder de libertação. Nos conduz a um caminho que nos faz reconhecer que a gente é imperfeito e humano. Mas que a gente pode sempre recomeçar. Por isso que existe o perdão, porque vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor existe para um mundo imperfeito, senão não precisa de amor. Amém, pessoal? E por último, você que está anotando aí, vai seguir a risca, como fazer para ser uma pessoa depressiva? Não leve a sério a palavra de Deus. Não leve a sério o Espírito Santo e não leve a sério a comunhão. Se você perguntar para qualquer pastor e falar para ele qual que é a base ou quais são os pilares da fé cristã, ele vai dizer para você que é a palavra, o Espírito e a comunhão. As três coisas que sustentam a sua fé. Não é só a comunhão. Tem gente que vive só de comunhão. Não é só da palavra e não é só de buscar o Espírito Santo. E uma coisa vai te levar a outra. Se você viver estudando a palavra, quanto mais você estudar a palavra, mais você vai querer viver em comunhão e buscar o Espírito Santo. Quanto mais você ouvir o Espírito Santo, mais ele vai te levar a ler a palavra e mais ele vai te levar a comunhão com os irmãos. E se você está numa igreja de Cristo mesmo, quanto mais você comungar, ficar junto com os irmãos, mais você vai ser levado a buscar o Espírito Santo e meditar na palavra. Por que as pessoas entram em depressão? Porque elas não leem a Bíblia. Se você falar assim, não, mas eu conheço pessoas religiosas que caíram em depressão, eles não leem a Bíblia. Ah, mas eu conheço pastores que se suicidaram, eles estavam num momento de não meditação da palavra, longe do Espírito Santo. Porque a religião, meus amigos, não consegue evitar a depressão. Vir aos cultos não garante que você não terá depressão. Ainda mais nós dessa era de correria que fazemos as coisas mecanizadas. Nós viemos ao culto por vir. Nós ouvimos a palavra como se estivesse ouvindo qualquer outro livro, qualquer outra coisa. Nós perdemos a seriedade. Aí nós começamos a negligenciar a palavra de Deus, começamos a negligenciar o Espírito Santo e começamos a negligenciar a comunhão com os irmãos. Então você fala assim, não, eu não preciso ir tanto assim ao culto. Então quer entrar em depressão? Para de cultuar.
para de adorar a Deus. A gente aprendeu que quanto mais a gente adora, mais a gente se torna parecido com Ele. Então para de adorar a Deus. Para de estar em comunhão com os irmãos. Para de fazer isso. O seu final será a depressão. Olha o texto de Hebreus 10, 25, o autor de Hebreus, ele reforça essa necessidade de nós estarmos nos reunindo como igreja. Hebreus 10, versículo 25, é talvez o fator principal, esse que eu estou dizendo, que leva as pessoas à depressão. Olha esse texto que Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Não deixemos de nos reunir como igreja. Isso já virou costume das pessoas. Sabia que tudo que a gente faz é por hábito e por costume? Quem aqui já começou a fazer, por exemplo, academia, começou a fazer durante um tempo e parou? Levanta a mão, tipo, fez 2 meses e parou. Quem consegue ir na academia regularmente? Levanta a mão para nós. São poucos, a maioria aqui é pecador. Por que você consegue ir na academia regularmente? Porque você criou o hábito de ir para a academia. Mas, para a maioria como eu, ir à academia é ir para o inferno. Eu fiz academia várias vezes, durante 2 meses no máximo. Eu não sei o que acontece, que quando está chegando perto dos 2 meses, às vezes, já estou bom, já estou super bom. A hora que está chegando, aí eu vou desanimando. E um personal trainer, um dia, ele falou para mim assim, ó, por que ele falava assim para mim, como ele falava, e aí mosca, ele falava para mim, e aí mosca, por que você não está vindo? Eu falei, não, só faltei semana passada. Aí ele falou, continua faltando, que quanto mais você falta, mais você acostuma a faltar. Quanto mais você vai à academia, mais desejo você tem de ir na academia. Não nos primeiros meses, estava no primeiro mês, é uma tortura. Você vai, mas de repente passam uns meses, você cria gosto, você cria prazer. Mas demora. Então quanto mais você ir à academia, mais você vai sentir desejo de ir à academia. Da mesma forma, o contrário, quanto menos você se exercitar, o seu corpo ele vai acomodando, ele vai acostumando, ele vai atrofiando. Por isso que nós não podemos ter, como Salomão falou, uma vida só de festa. Porque ir à academia não é legal. Ir à academia não é divertido. É igual ir numa escola. Ir para a escola, para a nossa época aqui na escola, não é super legal ir para a escola. Ir para a escola é questão de disciplina. Eu tenho que ir para a escola. Só que se você perguntar para qualquer criança se ela prefere ir para a escola ou para o parque, ela vai falar que ela quer ir para o parque. Se você perguntar da mesma forma para qualquer adulto, até para mim aqui, se eu prefiro vir à igreja ou ir para o shopping, o que eu vou responder? Igreja? Eu fui no shopping ontem com a minha esposa. É bem melhor que vir para a igreja, gente, convenhamos. É tudo muito colorido, é muito gostoso. E Salomão falaria, cara, ninguém vive só de shopping, porque senão você vai ficar pobre. Porque nós vamos lá, rapaz, é muito caro. E o dinheiro gosta do shopping, né? Eu estava com o dinheiro aqui atrás, ele fica saltando assim, para gastar. E na igreja, a nossa moedinha, eu estou com a moedinha aqui, ela está saltando agora a moedinha, me joga lá no cesto, me joga no cesto. Ela quer a igreja. Por que a gente não pode viver só de parque? Porque a gente precisa estudar, precisa ir para a escola. Escola é como se fosse o funeral para as crianças. Lembram da nossa época de escola? A gente ia, ninguém. Aí eu via um retardado vindo animado para a escola. Eu falei, meu, você tem algum problema que você está vindo animado para a escola? Você ia animado para a escola ou desanimado? Se você ia animado, você tem um apelido que não é legal a gente falar aqui. Mas a maioria, grande parte da maioria, não gosta de escola, não gosta de academia, não gosta de igreja, não gosta de ir em palestra, não gosta de curso, porque são coisas de disciplina, são coisas que não geram prazer, são necessidade. A pessoa fala, nossa, mas a igreja é tão assim, sabe, eu não sinto muito prazer na igreja. Bem-vindo ao clube. Quem que fica sentindo prazer em vir num lugar para você sentar e ficar ouvindo uma palavra? Ou ficar adorando a Deus?
Nós queremos diversão, nós queremos entretenimento. E igreja não é entretenimento. Às vezes tem uns pastores meio palhaço, mas a igreja não é entretenimento. Ah, mas eu quero um culto mais divertido. Então vai no teatro ver um stand-up comedy. Ah, mas eu quero um negócio mais emotivo. Vai no cinema ver It, a Coisa 2. Quer sentir uns tremelique assim? Vai lá assistir isso. E eu e a Thalita sentamos e fomos assistir o filme. E aí eu já tinha visto esse filme em casa, de dia, no mute, filme de terror, para garantir a paz. E aí você meio que disfarça, pega o celular, porque você está em casa, né? Mas lá no cinema, gente, é coisa do demônio. Você está ali e é tudo escuro. É escuro o cinema, né? Eu já fui ver tanto filme, mas nunca reparei que era tão escuro o cinema. Aí você vai ver o filme de um palhaço retardado assassino, e você fica, nossa, meu Deus, que escuro. Aí uma menina derruba uma bolsa do seu lado, assim, você já dá uns pulos. E eu tô com a minha esposa, e toda vez tem um susto assim. Aquilo que é para mexer com a gente, com o emocional, de tomar um susto. E tomei grandes sustos durante esse filme. Aí eu vou falar com o Julian, você viu o filme lá? Vi. Fraco, né? O que eu falei para ele? Fraco, eu achei que ia ser mais forte. Eu achei que ia ter mais medo. O Julian, o Gabriel, é uma parede, não é possível. O filme, assim, até para ir embora. Aí na hora de ir embora, o filme acabou tarde, mais meia-noite. Sai eu e a Thalita, aquela ventania, e o estacionamento do shopping vazio, só meu carro lá. Tô chegando perto do meu carro, tem um palhaço assim encostado nele. Você imagina, cara? Como seria a reação? Você quer ser uma pessoa depressiva? Pare de vir à igreja. Pare de buscar Deus. Pare de colocar o Espírito Santo como centro da sua importância e da sua razão. Para. Ou se você falar para mim, não, mas eu já não estou lendo tanto a Bíblia assim. Então você está no caminho certo. Não, eu não estou buscando tanto o Espírito Santo assim. Então está indo lá, está chegando. Ah, eu venho na igreja quando dá. Continua. 1 Tessalonicenses 5,19, não precisa nem abrir que todo mundo é crente aqui, sabe. É um dos 10 mandamentos de Paulo. 1 Tessalonicenses 5,19, 1, 2, 3 e... A gente está faltando muito na academia. Põe lá pra gente então, irmão. São 3 palavras, ou 4. É bem pequenininho o versículo. E um dos mais importantes da Bíblia. Então você vai ter que sair daqui decorando isso. 1 Tessalonicenses 5,19 é a coisa mais importante da minha vida. 1 Tessalonicenses 5,19. 1, 2, 3, bem alto todo mundo, vai. Não apaguem o Espírito, mais alto. Não apaguem o Espírito. Simples, reto e direto. Quem quer cair em depressão, apague o Espírito Santo da sua vida. Rapaz, você vai rapidinho. Ah, mas fiquei sabendo que tal religioso caiu em depressão. Cara, religião não tem nada a ver com o Espírito Santo, é algo totalmente diferente. A religião só te maqueia, religião só disfarça, religião só te dá uns momentos de êxtase, mas o que realmente preenche, muda a sua alma e converte o teu coração é a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz dela mesma em Timóteo que a palavra de Deus é inspirada por Ele e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, a fim de que todo homem seja adulto, maduro. Eu quero ser uma pessoa muito cheia de Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso me aprofundar nesse texto. E convenhamos, a gente está negligenciando muito a Bíblia, não está? A gente está dando de ombros para o que o Espírito Santo está falando. Aí a gente começa a colocar a culpa na igreja, começa a colocar a culpa nas pessoas, no pastor, na célula, mas nós precisamos voltar a ficar prostrados aos pés de Deus, ter mais tempo. Nós estamos numa correria lá na lavanderia, no trabalho, uma correria. E eu estou me percebendo afobado, ansioso, até jogando bola com o Júlio no sábado. E eu jogando todo acelerado assim. Aí uma hora um cara falou assim, não, calma, ele está muito afobado. O cara falou para mim,
O que afobado quer? Toca, cara, vamos fazer gol! Afobado, desesperado, uma hora no meio de campo sozinho, eu me atrapalhei que a bola, eu nem achava onde estava a bola, cadê minha mãe? Mãe, perdido no que eu estava fazendo ali. Afobado. Esses dias eu estava, no sábado à tarde, estava lá na empresa, estava sozinho, liguei as máquinas, e eu comecei a andar assim lá dentro, aí eu tinha que esperar, eu falei, vou orar, né? A gente assim, né? Não tem nada a fazer, vou orar. Aí eu comecei a orar. A hora que eu comecei a projetar as primeiras palavras para Deus, o Espírito Santo já falou comigo. Eu acho que ele está tão assim, cara, vamos aproveitar o momento. Ele é assim com a gente, né? A gente nunca ora. A hora que ele vai falar, ele já fala já. Porque vai que ele, a próxima vez que ele for orar, talvez vai demorar. Aí eu comecei a orar, Deus, o que está acontecendo? Pum, ele falou. Eu fiquei ajoelhado e comecei a chorar. E eu senti a mão de Deus sobre a minha vida. Aí ali eu comecei a... Eu tenho certeza que não passou de 1 minuto aquilo. 1 minuto. Mas foi de um refrigério tão grande, tão inexplicável, que eu levantei ali com tanta paz. Eu falei, ai, como eu sou burro, por que eu não faço isso? Por que eu não faço? Se 1 minuto me deu isso, por que eu não faço 10 minutos por dia? Só esse negocinho rapidinho assim de parar, ajoelhar e orar e entregar para Deus toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, porque Ele cuida de nós e a paz que excede todo entendimento vem sobre a minha mente, sobre a minha vida e me guarda. Aí eu recebo aquilo, a mão dele me toca e eu levanto pronto para enfrentar a vida de novo. Por que a gente não faz isso? Por que a gente deixa para vir aqui no domingo e às vezes também não consegue fazer isso de tanta distração? Não leve a palavra a sério, não leve o Espírito Santo a sério e nem a comunhão. Olha que legal, volta naquele texto de Hebreus 10, 25, ele fala assim, vamos sempre lembrar de nos ajuntar, por quê? Olha que interessante, Hebreus 10, 25, que ele diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nossa, que trash, né? Se aproxima o dia. Então, cara, o dia está chegando. O grande dia está chegando, então está aproximando. Os tempos são maus. O tempo moderno fez de nós robôs que vivem desesperados atrás de dinheiro e bens materiais. O que a gente tem que fazer então nesse tempo de tanta correria? Não deixe de se reunir. E quando se reunir, encorajem uns aos outros. Animem uns aos outros, exortem uns aos outros, corrijam uns aos outros, peguem no pé uns dos outros, anime uns aos outros, porque na comunhão a gente consegue se ver livre de depressão. Então você está me ouvindo e fala, estou a 2 passos da depressão, você está quase na depressão? Não para de comungar, não é hora de ficar sozinho, é hora de ficar junto, não é hora de se isolar. A vida, pessoal, sabe por que a gente se frustra tanto com a vida? Porque ela é um enigma. Não existe um gabarito que te garanta o sucesso. Se você falar, você precisa seguir isso, fazendo dessa forma, desses dias, desse jeitinho, você vai conseguir ter sucesso. Ninguém garante isso. Tem pessoas que conseguem fazer tudo certinho, mas dá errado. Porque não depende só de mim. Depende do Brasil, da economia, depende dos outros, depende do patrão, depende do funcionário, depende de Deus, depende de uma série de coisas. Então o que a gente faz? A gente faz a nossa o mais certo possível e descansa em Deus. Porque a vida, ela é cheia de probabilidades. A gente fala assim, se você fizer tudo certinho, as chances de você ser feliz nessa área são maiores. Se você fizer tudo errado, você já está cavando a própria cova. Mas garantias nós não temos. Se você não se apegar em Deus, você vai se apegar em qualquer outra coisa e chamar de Deus. Se eu perguntar para você, você está muito apegado em Deus mesmo, muito fervoroso, você fala, não. Então eu quero saber o nome do seu Deus. Em que você está apegado? O que está tomando toda a sua mente? O que está tomando todo o seu tempo? No que você mais valoriza nessa vida hoje? É o meu trabalho, eu estou enfiado no trabalho. É a minha família, é a minha esposa, são meus filhos, é o estudo, eu estou só estudando. Então esse é o seu Deus. Se você não tem Deus como
o seu apego, alguma coisa você está se apegando, seja o dinheiro, trabalho, esposa, filhos, qualquer outra coisa. E aí que está o mal, porque quando colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus, é fato que a gente vai se frustrar. A gente vai exigir de pessoas o que a gente não pode exigir delas, nós vamos exigir do dinheiro o que o dinheiro não pode dar para nós, nós vamos exigir de trabalho, de bens materiais, aquilo que eles não podem nos satisfazer. Para a gente concluir, eu quero dizer para você que já trilhou o caminho da depressão e está já em depressão, ou você que conhece pessoas que estão em depressão, procure ajuda especializada. Procure o pastor para a gente orar, mas procure um profissional especializado. Ele vai te receitar remédio, ele vai te ajudar. Lembrando que o remédio, ele vem para corrigir uma química no cérebro só. Ele vem para corrigir algum problema que está te levando muito a uma depressão profunda, que ele vai te dar um ok ali. Mas o remédio não conserta problemas existenciais. Você não vai tomar um remédio para resolver problema com o teu pai. Você não vai tomar remédio e na outra semana, na primeira semana que você está tomando remédio, você vai liberar perdão para o seu irmão que te machucou. Isso não acontece. Então eu quero te fazer entender hoje que tanto para pessoas cheias de dinheiro como pessoas pobres, pessoas cheias de cursos e doutorados como pessoas iletradas, ansiedade está dentro de todo mundo. Controle-se. Falta de perdão, problemas de relacionamento, culpa, erro, todo mundo comete, o rico e o pobre. Problemas com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e falta de busca, falta de comunhão, todo mundo passa por isso. Por isso que qualquer um pode cair em depressão. Nós vamos ficar de pé e fazer essa oração, ou 3 orações. Vamos ficar de pé? A primeira é para você que está ansioso demais, ou tem picos de ansiedade que também não faz bem. Você está muito afobado, afobada, está muito preocupado, se entregou demais a preocupações dessa vida. Nós vamos fazer uma oração para você. Depois nós vamos fazer uma oração. Não é nem muito uma oração, é mais criar vergonha na cara mesmo, e um incentivo para você perdoar quem tem que perdoar. A Bíblia diz, perdoe como Deus perdoou você. Por que tem essa direção a nós? Para lembrar, se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? E por último, para você que já está em depressão, ou conhece alguém que está em depressão, nós vamos fazer uma oração por você também, amém? Então você que está com muita ansiedade, feche seus olhos. Se você está passando por picos de afobação, ansiedade, desespero, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar para você. Se você está muito acelerado, e até esses sintomas que nós falamos aqui, físicos, sintomas psicológicos, você está vivendo isso, nós vamos orar para você por isso, amém? Coloca a mão no seu coração então. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida de pessoas que têm passado por ansiedade, Senhor, que têm sido consumido por ansiedade. A começar de mim, Senhor, acalma o nosso coração nessa noite. Dá-nos a Tua paz, Senhor. A paz que o Senhor dá, que excede o entendimento. Uma paz que nos tranquiliza, que nos faz respirar de novo. Uma paz que tira a nossa dor no peito, uma paz que tira a nossa preocupação exagerada. Uma paz que tira os monstros de nossa mente, Deus. Os monstros que nos fazem ficar desesperados. Em nome de Jesus, cai por terra toda ansiedade, todo espírito que nos perturba, que nos deixa inquietos, incomodados. Sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai do nosso trabalho, sai da nossa mente. Pare de nos
atrapalhar, de nos incomodar, nós repreendemos agora espíritos que trazem ansiedade, que nos deixam ofegantes, que nos deixam nos sentindo como engasgados. Sai da nossa vida. Nossa vida pertence ao Espírito Santo, aquele que nos traz paz, não peso, aquele que não traz peso de responsabilidade, de que temos que fazer a vida dar certo. Não temos poder para isso. Por isso que nós entregamos agora a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, as nossas ansiedades, nossas perdas, nossas vitórias e derrotas. Entregamos a Ti os clientes que nós perdemos, os que nós ganhamos. Entregamos a Ti o nosso dinheiro, a nossa administração financeira, os nossos filhos que nós não temos controle absoluto sobre eles. Entregamos em Tuas mãos toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado como filho. Nós somos Teus filhos, Senhor, por isso entregamos em Tuas mãos, a nossa vida, e colocamos diante de Ti agora o nosso coração aberto, para que o Senhor venha nos trazer paz, Senhor. Visita-nos com a Tua paz agora, visita-nos com a Tua paz, refrigera a nossa alma. Queremos encontrar descanso, alívio, Senhor. Queremos respirar em Tua presença, Pai. Nos dê, Senhor, a Tua paz, em nome de Jesus. Derrama a Tua paz sobre nós agora. Acalma o teu coração, minha irmã, meu irmão, acalma o teu coração. Respira, entrega para Deus. Se você pensa em um problema que não tem como resolver, então se não tem como resolver, descansa, entrega nas mãos do Pai Celestial. Ele cuida de pássaros, Ele cuida de animais, Ele cuida do campo. Por que não cuidará de nós que somos Teus filhos? Descanse no Senhor nessa hora, descanse no Senhor agora, amanhã descanse no Senhor. Trabalhe e vá dormir, vá descansar, meus irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos se você está com dificuldade de perdoar pessoas. Ninguém precisa saber sobre nada, sobre a história, sobre a pessoa, sobre o que ela fez. Na verdade isso nem importa. Você que cometeu um erro muito grave com outras pessoas e não se perdoa por isso, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nos dê, Pai, a coragem que precisamos para liberar o perdão. Nos dê sabedoria para nos liberar, Pai, para liberar o peso da culpa que nós carregamos, Senhor. Deus, nos dê coragem para falar com essas pessoas, para pedir perdão, para liberar perdão. Nos dê a coragem que precisamos, Pai. E Deus, nessa noite queremos também orar por pessoas que estão com um quadro de depressão, Pai. Pessoas que até já pensaram em tirar a própria vida, Senhor. Seja pessoas que estão aqui, ou amigos e parentes nossos, alcance essas pessoas nessa hora. Nós colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor pode operar, Deus, na vida delas, aonde quer que elas estejam, Pai. Por isso, nessa noite, nós intercedemos por essas pessoas, dizendo: Pai, liberte essas pessoas da depressão, livra-os desse poço, livra-os dessa escravidão escura, dessa cela escura da alma. Livre essas pessoas desse mal terrível. Pai, nós temos um quadro muito grande de jovens se suicidando, de pessoas infelizes se suicidando. Pai, em nome de Jesus, não aguentamos mais ver mortes nessa área. Nós repreendemos esse espírito de morte, repreendemos esse espírito de depressão, de infelicidade. Deus, em nome de Jesus, liberte essas pessoas, nos dê a chance de ajudá-las, nos dê a chance de enxergá-las, Pai, para tirá-las dessa situação, desse buraco. Pai, em nome de Jesus, traga a alegria do Teu Espírito Santo, traga a chance de a salvação para essas pessoas. Nós oramos e intercedemos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nosso Pai. Glória a Deus. Quero que você abrace os teus irmãos. Declare a paz do Senhor sobre a vida deles. Declare a alegria do Espírito Santo sobre a vida deles. Não deixe ninguém sozinho, por favor. Talvez uma pessoa aí próxima de você precise de um abraço.
hoje, quarta-feira. Não vai ter nada, então. Rede de Não vai casais. ter nada, tá? Vai lá. Eu só